Olá, tudo bem? Hoje vamos fazer um cálculo por absorção, entender como que funciona esse exercício, um exercício de absorção, entender o que é o custeio por absorção, porque o custo é muito importante para todas as empresas, para qualquer tipo de negócio, é importante saber atribuir os seus custos. Vamos entender um pouquinho sobre como fazer o rateio desses custos. O que seria o rateio? É ratear aqueles custos que são indiretos, custos que não conseguimos apropriar diretamente ao produto sem ter algum tipo de base de rateio. E é isso que a gente vai ver na aula de hoje. Vamos fazer agora a atividade envolvendo o custeio por absorção e o custeio variável, ou também chamado de custeio direto. Tá? Primeiramente, vamos fazer o custeio por absorção. Sobre esse método de custeio aqui, vamos verificar os dados, tudo bem? Então, em relação aos dados, nós temos aqui para fazer o rateio dos custos na produção do notebook A e notebook B. O volume de vendas desses produtos foram de 500 unidades do produto A e 800 unidades do produto B. O volume de produção foi 700 mil unidades produzidas do produto A e 1.000 unidades produzidas do produto B. O tempo para fazer uma unidade do notebook A é de 3 horas homem e 2 horas máquina. E para fazer uma unidade do notebook B, 2,5 horas homem e 1,5 horas máquina para produzir apenas uma unidade do produto B. Nessa atividade, o imposto de renda é de 30% sobre o lucro. Legal? Então, quando chegarmos lá na DRE, eu terei que utilizar essa porcentagem de 30% para atribuir os impostos devidos. Beleza? Vamos lá agora para mais informações. Eu tenho aqui dentro dessa atividade as seguintes informações. Despesas gerais, R$ 120 mil. Receitas sobre vendas, R$ 1.240.000. Mão de obra, R$ 310 mil. Aluguel, R$ 50 mil. Aluguel caro, hein? Energia elétrica, R$ 20 mil. E consumo de matéria-prima, R$ 600 mil. E aqui temos a base de rateio. O que é importante em relação a essa atividade? A base de rateio ele traz para mim vinculado ao custo do produto. Então já fica evidente que o que eu vou ter que ratear é justamente aquilo que tem uma base de rateio. O que tem base de rateio que é a mão de obra, que é horas homem, o aluguel, que é horas máquina, energia elétrica, que também é horas máquina, e para fechar o consumo de matéria-prima, que é volume de produção. Outros dados pertinentes, onde que vem já as respostas que vocês vão ter que alcançar, seguem as seguintes questões. Letra A, custo total de cada produto. Letra B, custo unitário de cada produto. Letra C, custo dos produtos vendidos no período. Letra D, estoque final de cada produto. E para finalizar, letra E, o lucro líquido. Então, observem que temos que saber exatamente qual foi o custo total de cada produto, custo unitário de cada produto, o custo do produto vendido, o estoque final de cada produto e, para fechar, o lucro líquido, onde será necessário utilizar a DRE, assim como os valores de imposto de renda, receitas sobre vendas e também as despesas, tá? Então, o primeiro ponto que eu tenho que fazer de partida é fazer o rateio dos custos que estão aqui presentes, a mão de obra, aluguel, energia elétrica e consumo de matéria-prima. Legal? Vamos iniciar então pela mão de obra, que é onde teve um gasto de R$ 310 mil e a base rateio é hora homem. Então vamos lá. Primeira informação que eu tenho aqui, então, eu vou iniciar identificando seus custos, tá? E eu tenho aqui como custo a mão de obra, tá? De cada um deles. Então, eu vou colocar aqui a mão de obra. Em relação à mão de obra, eu tenho que saber qual foi o total da mão de obra. Observem que eu tenho aqui, ó, mão de obra 310 mil. Então, vamos colocar aqui e identificar 310 mil reais de mão de obra. E eu quero ratear os custos para os seguintes produtos, para o notebook A e para o notebook B. Agora que eu vou ter que fazer a próxima etapa, que é identificar o volume de produção, quanto foi produzido do notebook A e do notebook B. Então, do notebook A foram produzidos, ó, volume de produção, 700 unidades do notebook A e 1.000 unidades do notebook B. Então, vou passar essa informação, 700 unidades do notebook A e 1.000 unidades do produto do notebook B. Importante reforçar que o que ele está pedindo ali, como base de rateio, ou seja, eu vou distribuir esses 310 mil com base nas horas homem. Ou seja, se leva
3 horas homem para fazer uma unidade do notebook A, quantas horas homem irá levar para produzir 700 unidades? Então fica simples, né? Se leva um total de 3 horas homem para fazer uma unidade do notebook A, para fazer 700 unidades, quantas horas vou utilizar? Aí fica fácil, é só eu multiplicar então 3 vezes 700. Então 3 horas homem vezes 700 unidades, que foi o volume produzido, dá 2.100 horas homem. E eu faria a mesma coisa no notebook B. Notebook B, a atividade está me dizendo que a base RT, então, é de hora homem e leva 2,5 horas homem para fazer uma unidade. Para fazer 800 unidades, quantas horas eu vou utilizar? Mesma coisa, vou multiplicar então 1.000 vezes 2,5 hora homem. E aí eu tenho o total de horas homem, que é 2.500 horas homem para fazer o notebook B. Para achar a porcentagem, a proporção, eu vou somar os dois, 2.100 mais 2.500, total de horas, tá? Então, a hora homem foi total de 4.600 horas homem utilizadas para fazer essa produção do notebook A e notebook B. Então, eu simplesmente vou achar a porcentagem, a proporção, porque eu quero pegar esses 310.000 e distribuir na mesma proporção desse total 4.600, do 2.100 e de 2.500. Então, para isso, eu só faço a divisão. Eu vou fazer o quê? Dividir o 2.100 por 4.600, que dará 45,65%. Aí eu posso dividir também o segundo ou usar a diferença, né? Porque pensem bem, se aqui é 100%, 100% menos 45,65%, o restante fica no segundo. Então, 54,35%. Isso é importante frisar que 2 pontos devem ser observados. Primeiro, que usar a porcentagem com 2 casas depois da vírgula, para minimizar o meu erro de arredondamento. Segundo, é que a partir do momento que eu acho num item, né, neste caso são 2 itens, se no primeiro item eu encontrei a porcentagem, eu não preciso correr atrás da porcentagem do segundo item. Né? O último item eu posso só jogar a diferença do que faltou para chegar em 100%. Até para achar a propriedade em relação à porcentagem. Pode ser que tenha uma diferença, uma porcentagem de arredondamento, né? E eu preciso fechar em 100%, isso é muito importante. Então, desta forma, ficou lá 45,65% no notebook A e 54,35% no notebook B. O que eu tenho que fazer agora é multiplicar esse 310.000 vezes a porcentagem que eu identifiquei. Neste caso, ficou 141.521,74 para o notebook A e, usando o restante, 168.478,26 centavos para o notebook B. Tá? Então, basicamente, eu peguei lá os 310.000 vezes 45,65%, deu 141.521, menos os 310 foi o restante para o segundo notebook. Ou posso multiplicar também, não tem problema. Multipliquei o 310.000 vezes 54,35%. Como eu já fiz o ajuste por porcentagem, eu posso fazer o cálculo sem problemas, não vai dar diferença de arredondamento, tá? E eu tiro a prova real somando os dois, onde chegará nos R$310.000. Beleza? Então, observe que eu já sei agora quanto gastei de mão de obra para cada um dos produtos, tanto para o notebook A como para o notebook B. Beleza? Então, agora o que eu farei? Vou dar sequência pegando os outros produtos, os outros custos, né? Para fazer o mesmo processo de atribuição, de distribuição desses custos, né? De acordo com a proporção que a atividade me traz como base de rateio. Vou para o próximo item aqui. Observe que o próximo item é o aluguel. Então, farei a mesma coisa. Pegar o aluguel, tá? Pegar essa informação do aluguel, colocar o valor total do aluguel lá, que foi de 50.000, observem aqui, ó, 50.000, só que a base rateira é hora máquina. Então, será o mesmo cálculo que eu fiz no primeiro. O que muda em relação à mão de obra e ao aluguel é que o aluguel, a base rateio é diferente. Então, em vez de utilizar a hora homem, no aluguel eu utilizarei hora máquina. Legal? Então, vou passar a colocar as informações lá, ó, produto, notebook A, notebook B, o volume de produção. Observem que eu vou repetir essa informação em relação ao volume de produção, tá? 700 unidades do notebook A, 1.000 unidades do notebook B.
Só que o que vai mudar agora é a minha base de rateio, que aqui na mão de obra foi horas homem, aqui será horas máquina. Então, vou observar lá que notebook A, horas máquina, leva 2 horas máquina, levam para produzir uma unidade do produto A. E 1,5 horas máquina do produto para fazer uma unidade do produto B. Então, mesma coisa, 2 e 1,5, né? Vou passar essas informações aqui, 2 e 1,5, e é óbvio fazer a multiplicação. Multiplicar 700 vezes 2, 1.400, 1.000 vezes 1,5, 1.500, certo? Esse é o total de horas máquina. Somo esses dois valores, que dá 2.900, e faço a porcentagem, o cálculo de proporção, né? De porcentagem. De que forma? Multiplicando, melhor dizendo, dividindo o 1.400 pelo 2.900 e eu acho a porcentagem. Aí eu faço a mesma coisa, como eu sei que o total é 100%, 100% menos 48,28%, eu já chego em 51,72% a porcentagem. E aí, assim como eu fiz lá na mão de obra, eu vou simplesmente multiplicar os 50.000 vezes o 48,28%, que me trará 24.137,93. Menos os 50.000, que é o total, eu terei 25.862,07. Percebam que agora já fiz o rateio também do aluguel, tanto para o notebook A como para o notebook B, certo? Eu vou dando sequência fazendo o rateio dos demais custos. O próximo custo que eu tenho aqui é energia elétrica, hora homem, hora máquina, R$20.000, hora máquina base rateio. Aqui um ponto interessante. Eu estou seguindo uma ordem aqui, peguei a mão de obra, peguei o aluguel e agora estou indo para a energia elétrica. Mas vamos supor que na sequência aqui, o terceiro, se eu tivesse o segundo item fosse hora máquina e o terceiro fosse hora homem, eu deveria fazer já o terceiro. Recomendo sempre que vocês façam primeiro aqueles onde minha base rateio é a mesma, já para agilizar o processo. Vejam só como que fica agora quando utiliza a mesma base de rateio, tá? Olha só, eu vou fazer agora então a energia elétrica, que é a mesma base de rateio do aluguel. E olha como é interessante neste caso, eu não preciso me preocupar em fazer a mesma forma todo aquele cálculo que eu fiz aqui, ó, que eu fiz aqui em cima. É a mesma base de rateio. Eu posso ganhar tempo, claro, eu posso colocar lá as informações do produto A, do produto B, o volume de produção, tá? Achar as porcentagens, colocar, multiplicar lá por hora homem, hora máquina, tudo mais. Mas eu também posso, se eu achar mais interessante e mais prático, eu colocar direto a porcentagem. Então, já coloco direto a porcentagem. Eu não preciso pegar e colocar lá a hora homem, hora máquina, multiplicar por 700 para achar o 1.400, para daí achar a porcentagem. Como eu sei que a base de rateio é hora máquina, a mesma do aluguel, vai dar a mesma porcentagem. Supondo que a energia elétrica aqui, a base de rateio, em vez de hora máquina fosse hora homem, eu não precisaria fazer o cálculo novamente, já colocaria a porcentagem daqui, da mão de obra, certo? Então, ganhe tempo fazendo a atividade sem se preocupar com esse ponto aqui de fazer esse cálculo. Eu posso jogar diretamente a porcentagem. E sobre a porcentagem já faço o cálculo direto. Então, vou pegar lá os 20.000 vezes 48,28%, dá 9.000. Faço a mesma coisa lá naquela proporção, né? Como o total é de 20.000, 20.000 menos 9, no restante fica os 10.000 para o notebook. Legal? Então, eu ganho muito tempo dessa forma. Preste muita atenção nisso. Veja se, poxa, eu estou fazendo a primeira atividade, a base de rateio é hora homem. Eu vou no segundo item, qual que é a base de rateio? Hora máquina. Vou deixar de lado, vou para o próximo item. Qual que é o terceiro item? O terceiro item é hora homem também. Então, já vou pular para o terceiro item. Vou primeiro fazer todos aqueles que têm a mesma base de rateio, para depois dar sequência nos demais. E sempre que a base de rateio for a mesma, eu não preciso me preocupar em fazer todo o cálculo, já que eu já fiz no primeiro e achei a porcentagem. Eu só uso essa porcentagem naqueles que têm a mesma base de rateio. O que eu fiz aqui no aluguel e na energia elétrica. Como o aluguel, a base de rateio é hora máquina, e a energia também é hora máquina, eu não preciso fazer todo esse cálculo aqui. Eu posso simplesmente jogar diretamente e iniciar a partir daqui, usando a porcentagem, multiplicando pelo valor total da energia, já para fazer o rateio em cada um deles. Legal? Dando sequência, eu tenho agora o consumo de matéria-prima. Olha só que interessante, o consumo de matéria-prima tem uma base de rateio diferente, né?
em relação a cálculo, porque ele traz o VP, que nada mais é do que o volume de produção. Neste caso, o que eu tenho que levar em consideração, tá? Consumo de matéria-prima, vou fazer o rateio então desses 600 mil reais de consumo de matéria-prima, que está dizendo aqui na atividade, tá? E eu vou fazer então a distribuição para cada um dos produtos, tanto para o notebook A como para o notebook B. Então eu tenho lá as mesmas informações que eu tive anteriormente, volume de produção 700 mil. E agora o que muda é que eu não preciso converter esse volume de produção em horas máquina ou horas homem, não preciso. Eu já vou utilizar a porcentagem, a proporção do volume produzido. Por quê? Porque a base de rateio é o volume de produção. Então eu só somo esses dois, 700 mais o 1.000, né? E eu já faço o cálculo direto. Então eu já sei que 700 com 1.000 aqui vai dar, o 700 mais o 1.000, né? Vai me trazer o valor de 1.700. E eu já faço o cálculo da proporção, tá? Então eu já sei quanto que ele vai dar. Eu já sei que esse valor aqui, ó, ele vai dar essa porcentagem, tá? Então eu já tenho aqui a porcentagem, 700, 1.000 dá 1.700, achei a porcentagem, 700 dividido por 1.700 dá 41,18%, 41,18 menos 100, o restante vai para o segundo item, 58,82%, tá? Achei a porcentagem, já pego 600 mil e multiplico por essa porcentagem e eu chego no valor em reais. 247.352, que é o 257 menos 600, dá o 352, certo? Então, presta atenção, quando se trata de volume de produção, eu não preciso multiplicar por hora homem ou hora máquina. Basta só pegar os 700 e já somar os 700 com 1.000, dá 1.700, e já faço a divisão. 700 por 1.700, 41,18. 48,18 menos 100%, 58,82. Pronto, já achei essa porcentagem. Aí é só multiplicar o consumo de matéria-prima vezes a porcentagem que eu encontrei, tanto para o notebook A quanto para o notebook B. Legal? Então, observe que eu já fiz a distribuição agora. Então, nesse momento, eu já sei quanto foi desses 310 mil reais, quanto foi utilizado para o notebook A e para o notebook B, assim como aconteceu no aluguel, na energia elétrica e no consumo da matéria-prima. Agora que eu identifiquei esses custos, já fiz o rateio desses custos, eu vou criar aqui uma tabela para passar essas informações. Essa tabela terá lá os valores dos meus custos e também as informações do notebook A e notebook B. E eu vou colocar agora aqui quais são os custos que eu distribuí, tá? Que eu fiz o rateio. Vou começar colocando aqui tudo aquilo que envolve aqui, ó, esses custos que são fixos. Professor, o que é custo fixo? Custo fixo é aquele que independe do volume produzido, tá? Não depende da quantidade que é produzida. Ou seja, vamos pensar na mão de obra, tá? Existe muita discussão, às vezes, poxa, mão de obra eu acho que é variável, quanto mais eu produzo, mais eu posso pagar hora extra para o funcionário. Legal, mas, de regra geral, a mão de obra ela acaba sendo fixa, porque vamos dar a seguinte situação, trabalho na empresa, ganho lá o meu salário fixo, R$2.000 por mês, R$3.000 por mês, um salário mínimo por mês, que seja, eu ganho esse valor se eu produzir na minha empresa, naquele dia, tiver uma produção de 1.000 unidades, de 500 unidades, de 300 unidades, o meu salário é aquele. Né? Se a empresa paga algum valor à parte por produtividade, é um caso à parte. Mas, de regra geral, eu tenho aquele valor fixo para mim. Se naquele dia a máquina quebrar e não produzir nenhuma unidade, o meu salário vai ser o mesmo. A máquina quebrou, não é problema meu, eu vou ganhar o meu salário. Tá? Essa é a regra trabalhista dentro do Brasil. E, diante disso, a mão de obra acaba sendo, eu considero que é um gasto fixo, porque não tem relação direta com o volume produzido. Tá? Então, eu vou pegar aqui, vou colocar o que é fixo primeiro, a mão de obra neste caso. Vou pegar as informações da mão de obra, que tem aqui 141.522, 521 e 168.478. Vou colocar aqui, então, o que foi gasto para o notebook A e o que foi gasto para o notebook B. Vou fazer o próximo item, que é o aluguel. O aluguel também é fixo, porque se eu pago R$1.000 de aluguel, vamos dar esse exemplo da atividade mesmo, 50 mil de aluguel, de aluguel. Se eu produzir uma unidade, vai diminuir meu aluguel? Vou chegar assim, olha, eu vou pagar menos aluguel esse mês porque eu acabei gastando, produzindo pouco. Não, ele independe da quantidade produzida. Produzir 1 milhão, eu vou pagar o mesmo valor de aluguel. Então, esse aluguel é um custo fixo, assim como a mão de obra. Então,
vou colocar na sequência aqui o fixo, fazendo o rateio aqui, colocando já o rateio que eu identifiquei, né? 24.000 para o notebook A e os outros 25.000 para o notebook B, beleza? Tenho essas informações separadinhas, o que é os fixos aqui, e eu vou identificar lá, dando sequência, colocando o valor da energia. Agora estou pegando os variáveis, tá? Energia, quando foi gasto de energia, 9.600, tá? Tá aqui de energia, e os 10.300 também coloquei aqui de energia elétrica. Aí eu tenho na sequência o consumo de matéria-prima, então consumo de matéria-prima, e vou colocar as informações 247.000 em um e 352.000 para o outro que eu identifiquei. E assim eu vou ter lá as informações pertinentes para mim, o total que foi gasto, tá? Em cima de cada uma das informações. Somei tudo, 422.000 no total para o produto, para o notebook A e 557.628,33 para o notebook B. Identifiquei é a resposta da letra A. Quando fizer a análise do custeio variável, já ficou evidente para mim quais são os custos variáveis, quais são os custos fixos, por isso que já deixei separado. Primeiro os fixos e na sequência os variáveis, tá? Mas para fazer a atividade do absorção, não preciso me preocupar, será todos eles. Então está aqui a soma do total. Então a primeira atividade, letra A, lembra aqui a atividade do exercício? Letra A, custo total de cada produto. Então está aqui, ó, custo total de cada produto, letra A, é só somar todos os custos, tanto os fixos, que estão aqui em cima, como os variáveis. Vou até deixar de uma outra corzinha aqui, ó. Esse aqui, o amarelo, fica sendo fixo. E esse azulzinho aqui fica sendo os variáveis, tá? Então, a resposta da letra A, eu somei todos eles, tanto fixos quanto os variáveis, e cheguei no total, resposta da letra A. A letra B pede para mim para identificar o custo unitário de cada produto. Olha que simples. Eu só preciso fazer o quê? Identificar lá meu volume de produção, que foram de 700 e 1.000, né? Tanto é que esse volume de produção foi bem o dado que eu utilizei aqui, ó, VP. E eu farei o que então na sequência? Eu vou dividir esses 422.373 por 700 para achar o custo unitário. É questão de obviedade, né? Total, qual foi o custo total? 422.000 para o notebook A. Para produzir quanto? É 700 unidades. E se for produzir uma unidade só, qual que é o meu custo? É só dividir o 422.000 por 700. Assim como eu fiz para o notebook B, 557.000 pelo 1.000 unidades produzidas. Cheguei no custo unitário. Essa é a resposta da letra B. Custo unitário para o produto A e também para o produto B. Beleza? Vamos buscar agora a solução do item C. Custo dos produtos vendidos no período. Muito fácil, pessoal. O que eu tenho que fazer? Se o custo de uma unidade é R$ 603,39, né, pensando no notebook A, eu quero saber qual foi o custo total vendido. Aí é simples. Eu farei o que? Eu vou identificar o meu volume de vendas. Então, aqui na atividade, ele está me dizendo, ó, volume de vendas 500 unidades do A e 800 do B. Então, é só eu multiplicar essa quantidade vendida vezes o custo unitário. Não é o custo do produto vendido? Custo do produto, 603,39. Quanto foi vendido? 500 vezes 500, 301.695,48 para o notebook A e 446.101,07 para o notebook B. Beleza? Então, aqui acabei de identificar qual é o custo do produto vendido. Beleza? Custo do produto vendido total, faço só a somatória aqui, ó, 301 mais o 446, eu chego no custo do produto vendido total, tanto do produto A como do produto B, certo? Dando sequência à letra D, ele pede para mim ali o estoque final. Olha só que fácil, galera. Estoque final é bem simples. Se eu tenho um custo total que era 422.000, certo? Então, fiz a produção, está no meu estoque lá. Quanto tem no estoque, Jackson? Terminei de produzir lá as 700 unidades do notebook A. Quantos tem no teu estoque? 422.000. Quanto que você vendeu? 301.000. Qual que é o teu estoque final? Ou seja, quanto ficou no meu estoque? É só deduzir um do outro. Então, peguei lá os 422 menos o 301 e eu tenho o estoque final.
Fiz a mesma coisa para o notebook B, 557 menos 446, deu 111.525,77. Esse então fica sendo o meu estoque final, letra D. E para fechar, letra E, o lucro líquido. Para achar a letra E do lucro líquido, aí sim é necessário eu montar ali a minha DRE, tá? Então terei que fazer a montagem da minha DRE para identificar essas informações. Então vamos descer aqui para a montagem da DRE. Então eu tenho aqui a minha DRE. Da minha DRE é importante eu saber quais são as informações que eu vou utilizar na DRE. Esse modelinho aqui é óbvio que nesse primeiro momento não preciso se preocupar em decorar. Puxa, vou ter que saber de cabeça, estou lascado, mas não se preocupa. Tem essa informação ali na atividade já. O objetivo é a gente ter que ir por partes, né? Vamos aprender cada etapa no seu tempo. Esse momento não é para tentar decorar a sequência de DRE, saber como elaborar a DRE. O foco principal agora é a gente saber utilizar essas informações da DRE, colocar as informações pertinentes nessa DRE muito simplificada, mas também muito útil, tá? Receita com vendas, como que eu sei isso? Eu vou aqui, na atividade ele está me dizendo, ó, receita sobre vendas, 1.240.000. É esse valor que eu vou colocar aqui em receita sobre vendas. CPV, custo do produto vendido. Olha só, a letra C, informação que eu tenho na letra C, é essa informação que eu vou trazer no meu CPV. E de regra geral, pessoal, eu vou ter sempre essa situação. Receita com vendas, certo? Menos o CPV trará o meu lucro bruto. Então, um menos o outro me traz o lucro bruto, 492.000. Menos as despesas. Quais são essas despesas? Lá na atividade está me dizendo aqui, ó, despesas gerais, 120.000. Então, despesas, 120.000 reais. Um menos o outro trará o meu LAIR, tá? O que é o LAIR? O LAIR é lucro antes do imposto de renda. Olha o que o nome já diz, lucro antes do imposto de renda. Então, é só deduzir a mesma coisa. Lucro bruto menos as despesas me traz um LAIR de 372.000. Então, o LAIR é o que? É a base de cálculo do imposto de renda. Eu vou lá na atividade para identificar qual que é a alíquota de imposto de renda. Ó, imposto de renda é 30%. Significa que eu vou calcular 30% sobre o valor do LAIR. Como é de 30%, eu vou multiplicar 30% de 372.000. Então, vou pegar 372.203,46 vezes 30%. E ele irá me trazer o valor do imposto de renda. E então, esse valor aqui do LAIR menos o imposto de renda me trará, por fim, o meu lucro líquido. LAIR menos imposto de renda que eu repassei para o meu governo, eu tenho, então, de lucro líquido 260.542,42. Essa é a resposta da letra E. Show de bola. Fácil, 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 pessoal. Muito simples mesmo. Claro, observar alguns detalhes, ter calma. Verificar com propriedade, ali não tem erro. Então, esse é o custeio por absorção. Legal? Pô, professor, e agora? Qual que é a próxima etapa? Terminei, fechou? Fechou, legal. Todas as atividades da letra A, letra E corretas. Na sequência, vamos ir para o custeio variável ou custeio direto. Verificar um outro método, vocês vão perceber que como eu faço a absorção, fica fácil fazer o variável. Se eu não sei fazer a absorção, pode largar a mão, porque se não sabe fazer a absorção, não vai saber fazer o variável. Então, tenta dominar a absorção, poxa, ficou claro, consigo fazer belezinha, vou para o variável agora. Tá? Vamos lá para o variável, vocês vão ver que é bem simples também, beleza?